Muita gente, ao ver uma cruz de cabeça para baixo, logo pensa que aquilo tem alguma coisa a ver com o mal, com satanismo ou com algum tipo de símbolo anticristão. Isso porque em filmes de terror, clipes de bandas pesadas e até tatuagens estranhas, a cruz invertida costuma aparecer como sinal de rebeldia contra Deus. Mas a verdade é que esse símbolo, que assusta muita gente, na realidade nasceu dentro da fé cristã, carregando um dos significados mais profundos e emocionantes da história dos seguidores de Jesus. Pouca gente sabe disso, mas essa cruz invertida ficou conhecida como Cruz de São Pedro, um dos discípulos mais importantes de Jesus e aquele que foi considerado o primeiro líder da igreja cristã. O apóstolo Pedro viveu ao lado de Jesus durante seu ministério, viu milagres, caminhou sobre as águas, negou o mestre 3 vezes e depois foi perdoado, se tornando um verdadeiro exemplo de fé, coragem e humildade. E é justamente esse sentimento de humildade que está por trás da cruz virada para baixo. Segundo os registros mais antigos da igreja, quando Pedro foi condenado à morte, ele também foi sentenciado à crucificação, o mesmo tipo de execução violenta e dolorosa que Jesus sofreu. Porém, Pedro não quis morrer da mesma forma que seu Senhor, ele achava que não era digno de ser comparado com Cristo. Então fez um pedido inusitado. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, e esse gesto tocou profundamente todos que ouviram a história. Ao longo dos séculos, a maneira como Pedro morreu virou um símbolo poderoso dentro do cristianismo, mostrando que ele não só acreditava em Jesus, mas também queria demonstrar com sua própria morte o quanto respeitava aquele que o salvou. A cruz invertida então passou a representar humildade, reverência e a fé verdadeira daqueles que colocam Jesus acima de si mesmos. Por isso, em muitos lugares sagrados, ela era esculpida com honra. No entanto, com o passar dos anos, o verdadeiro significado da cruz de Pedro foi sendo esquecido, e outras interpretações começaram a surgir, especialmente durante o surgimento de filmes de terror que usavam símbolos religiosos para causar medo e mistério. Essa cruz, que antes representava humildade, passou a ser associada ao contrário do cristianismo, como se ela estivesse rejeitando Jesus, quando na verdade era exatamente o oposto. A confusão aumentou ainda mais quando grupos que se opunham à fé cristã começaram a usar o símbolo propositalmente de forma negativa, tentando provocar os religiosos. Mas o problema é que muita gente começou a acreditar nessa versão errada da história, e o símbolo foi ficando cada vez mais ligado a coisas ruins, sendo usado em contextos que nada tinham a ver com o apóstolo Pedro ou com os ensinamentos de Jesus. A origem do apóstolo Pedro é fascinante. Ele era um simples pescador chamado Simão, que teve a vida transformada quando foi chamado por Jesus para se tornar um dos seus discípulos. Jesus deu a ele um novo nome, Pedro, que significa pedra, e disse que sobre essa pedra edificaria a sua igreja. A partir desse momento, Pedro passou a ter uma grande responsabilidade entre os discípulos, sendo uma das figuras mais fortes do Novo Testamento. Pedro acompanhou Jesus nos momentos mais importantes, como na Transfiguração e no Getsêmani. Foi ele quem cortou a orelha do soldado para defender o mestre, e também foi ele quem afundou nas águas por falta de fé. Mas mesmo com seus erros e falhas, Jesus nunca desistiu dele. Pelo contrário, após a ressurreição, foi a Pedro que Jesus confiou o cuidado do seu rebanho, dizendo para ele apacentar suas ovelhas, mostrando o quanto confiava em sua missão. Depois da ascensão de Cristo, Pedro se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva, realizando curas, pregando com autoridade e até mesmo enfrentando prisões por causa do evangelho. Ele andava com coragem pelas cidades, mesmo sabendo que poderia ser perseguido a qualquer momento, e esse compromisso com a missão de Jesus acabou levando ele até Roma, onde enfrentou seu destino final. A perseguição aos cristãos no Império Romano era cruel, e durante o reinado do imperador Nero, muitos seguidores de Jesus foram capturados e mortos, entre eles, Pedro, que foi levado para ser executado por causa de sua fé. Mesmo diante da morte, Pedro não negou sua fé, e foi nesse momento que ele fez o pedido que mudaria o significado da cruz invertida para sempre. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse pedido deixou os soldados confusos, mas foi atendido, e Pedro morreu assim, pendurado de cabeça para baixo, numa cena trágica e ao mesmo tempo comovente. Esse gesto extremo marcou tanto a história cristã que passou a ser lembrado como sinal de profunda humildade, e com o tempo, a cruz invertida começou a ser chamada de Cruz de São Pedro, aparecendo em livros antigos, relíquias e obras de arte cristã. Nos séculos seguintes, essa cruz foi usada em muitos lugares sagrados, aparecendo em brasões da igreja, esculturas, pinturas e até mesmo em tronos papais. Isso porque o Papa é considerado o sucessor de Pedro. Então o símbolo dele também foi incorporado como uma forma de lembrar suas origens e o peso de sua missão. Tudo isso reforçava que a cruz virada para baixo não era um sinal de zombaria, mas de honra. Em algumas catedrais antigas é possível encontrar cruzes invertidas esculpidas em pedras, altares e vitrais, e em nenhuma dessas representações há qualquer menção a algo maligno.
Pelo contrário, muitas dessas cruzes são acompanhadas por imagens de Pedro segurando chaves, que também são dos símbolos atribuídos a ele, já que Jesus disse que lhe daria as chaves do reino dos céus. As chaves representam a autoridade espiritual que Pedro recebeu, e isso se junta ao símbolo da cruz invertida como uma forma de destacar o papel central que ele teve no início da igreja. Em muitos casos, essas representações aparecem em conjunto, formando um conjunto visual de fé, humildade e liderança espiritual, e por isso, a tradição cristã sempre tratou a cruz de Pedro com reverência. Por causa disso, a cruz invertida passou muitos séculos sendo um símbolo respeitado dentro da igreja, mas a partir do século XX, tudo começou a mudar, principalmente com o surgimento de movimentos anticristãos e da cultura popular que começou a deturpar símbolos religiosos. Filmes de terror, por exemplo, passaram a usar a cruz invertida como um sinal de possessão, maldição ou invocação demoníaca. Esse uso sensacionalista distorceu completamente o significado original, e infelizmente muita gente acredita até hoje que a cruz invertida tem origem no ocultismo, quando na verdade ela é um dos símbolos mais antigos do cristianismo, ligada diretamente a um dos apóstolos mais próximos de Jesus. O problema é que poucas pessoas conhecem essa história verdadeira, e por isso acabam interpretando errado. Na era da internet, o símbolo se espalhou ainda mais, sendo usado em jogos, séries, tatuagens e músicas com teor sombrio. Muitos jovens que veem esse símbolo associam automaticamente ao mal, e por falta de informação, acabam propagando a ideia errada de que a cruz invertida é anticristã, quando na verdade, estão compartilhando um símbolo que nasceu da fé e do amor de um discípulo por Jesus. Por isso, é muito importante resgatar a verdadeira origem desse símbolo e explicar com clareza o que ele representa, não apenas para corrigir um erro histórico, mas para valorizar a fé de um homem que, mesmo diante da morte, não negou seu mestre. Pedro poderia ter fugido, poderia ter renegado sua fé mais uma vez, mas dessa vez, ele preferiu ir até o fim e entregar sua vida com dignidade. A história de Pedro nos ensina muito sobre redenção, sobre como Deus pode transformar um homem impulsivo e cheio de erros em um líder espiritual, e sobre como a verdadeira fé não se mede por palavras, mas por atitudes. A cruz invertida é uma dessas atitudes, um gesto silencioso que fala mais do que 1000 sermões. Ela mostra que Pedro não queria glória, queria apenas servir. Por isso, quando você ver esse símbolo novamente, em algum filme ou imagem espalhada pela internet, lembre-se que a cruz de cabeça para baixo não nasceu como símbolo de rebeldia, ela nasceu como um ato de amor, como um pedido de alguém que preferiu se humilhar a ser exaltado, alguém que entendeu o verdadeiro significado do Evangelho. E mesmo que hoje ela seja usada de forma errada por muitos, a verdade permanece. O símbolo é cristão, é antigo, é sagrado, e carrega uma das maiores provas de fé já registradas. Ignorar isso é apagar uma parte essencial da história da Igreja e da trajetória de um dos maiores homens de Deus já conhecidos. Em um mundo onde tantos símbolos são deturpados, é importante lembrar do valor que eles têm na raiz da fé. E a cruz de São Pedro é um desses símbolos que precisa ser resgatado, explicado e compreendido da forma certa, principalmente por aqueles que dizem seguir os passos de Jesus. A cruz invertida nos desafia a pensar sobre humildade, sobre entrega e sobre o quanto estamos dispostos a renunciar por aquilo em que acreditamos. Ela não grita, não brilha, não impõe, ela apenas se inclina para baixo, como se dissesse que o caminho do céu passa primeiro pelo chão, pelo joelho dobrado, pelo coração humilde. Pedro morreu de cabeça para baixo, mas sua história permanece de pé até hoje, lembrando o mundo que a fé não é sobre aparência, é sobre convicção, e que servir a Cristo às vezes significa ir na contramão do mundo, mesmo que isso custe a própria vida. Esse é o verdadeiro significado da cruz que virou o símbolo da sua morte. Nos dias atuais, talvez a maior cruz que muitos carregam seja o peso da opinião dos outros, o medo de serem julgados, o receio de parecerem antiquados por defenderem valores antigos. Mas Pedro não teve medo, ele abraçou sua cruz, mesmo que de cabeça para baixo, e com isso nos deixou um legado que precisa ser lembrado. A cruz de São Pedro é mais do que um objeto, é um lembrete do que significa seguir Jesus com sinceridade. Ela nos ensina que ser cristão não é sobre status, fama ou reconhecimento, é sobre amor, entrega e fé, e que no fim das contas, a posição da cruz importa menos do que a posição do nosso coração. Mesmo com toda essa história envolvente e profunda, a cruz de São Pedro ainda continua sendo uma das mais mal interpretadas da história da fé cristã. Muitos fiéis nunca ouviram falar da verdadeira origem desse símbolo, e por isso se assustam quando veem uma cruz de cabeça para baixo, achando que estão diante de algo amaldiçoado ou ligado a práticas malignas. Mas essa confusão só mostra o quanto os símbolos da fé foram sendo deixados de lado e substituídos por versões distorcidas. Com o avanço da cultura pop e do entretenimento sombrio, a cruz invertida começou a aparecer com mais frequência em filmes, séries, jogos e músicas. Em muitos casos ela era colocada propositalmente em cenas assustadoras, associada a possessões, invocações demoníacas ou rituais ocultos. Isso foi moldando o imaginário coletivo.
fazendo com que as novas gerações passassem a associar esse símbolo àquilo que ele nunca representou de verdade. As igrejas antigas, especialmente as catedrais medievais da Europa, guardam vestígios da cruz de São Pedro em esculturas de pedra, vitrais coloridos e até em tronos papais. Tudo isso mostra que ela sempre foi um símbolo presente no ambiente cristão, usado com respeito e propósito espiritual. Em alguns casos, a cruz invertida aparece em túmulos de religiosos que queriam imitar a humildade de Pedro até na morte, e isso reforça o quanto esse símbolo era valorizado pelos primeiros cristãos. Em alguns manuscritos da Idade Média, estudiosos e monges registravam a história da crucificação de Pedro como parte importante da formação espiritual dos discípulos. Eles desenhavam a cruz invertida ao lado do nome dele, como uma forma de representar não só sua morte, mas sua fé inabalável. Esse detalhe simbólico aparecia nos textos como uma marca registrada de quem entregou a vida por amor a Cristo, e não como algo ofensivo ou sombrio. O problema é que, com o tempo, essas representações foram sumindo dos ambientes religiosos, especialmente nos tempos modernos, onde a religião passou a ser cada vez mais separada da arte e da cultura popular. Símbolos que antes eram respeitados começaram a ser mal utilizados, e a cruz invertida acabou sendo adotada por grupos anticristãos, não por causa de seu significado verdadeiro, mas justamente pelo impacto que causava nas pessoas desinformadas. E foi aí que a cruz de São Pedro deixou de ser um símbolo de humildade e passou a ser uma imagem polêmica, usada mais para provocar do que para inspirar. Enquanto isso, muitos cristãos passaram a rejeitar qualquer coisa que envolvesse esse símbolo, sem nem saber que estavam rejeitando, na verdade, um pedaço precioso da própria história da fé cristã. Isso criou uma distância enorme entre o que a cruz significava e o que ela passou a representar aos olhos do mundo. Existem até artistas que, ao usarem a cruz invertida em suas obras, afirmam que estão apenas provocando reações ou causando impacto visual, mas o problema é que muitas vezes essas provocações não explicam contexto, e acabam reforçando uma ideia errada na mente das pessoas. Isso vai se acumulando e criando uma avalanche de desinformação, onde símbolos sagrados viram motivo de medo e rejeição, mesmo sem nunca terem sido criados com esse objetivo. No Vaticano, por exemplo, ainda é possível ver a cruz invertida em algumas estruturas ligadas ao Papa. E isso não é uma coincidência, pois o Papa é considerado sucessor direto de Pedro, e a cruz dele continua sendo usada como sinal de que aquele que lidera a igreja deve fazer isso com humildade, se colocando abaixo de Cristo, nunca acima. Esse detalhe visual continua vivo na tradição católica, mesmo que muitas pessoas nunca tenham percebido isso. A cruz de São Pedro também aparece em brasões antigos, medalhões litúrgicos e objetos sagrados, sendo usada por monges, padres e estudiosos ao longo dos séculos, como símbolo da missão de servir, não de dominar. Em vários registros históricos, ela é desenhada com simplicidade, mostrando que seu poder não está na forma, mas no significado que carrega. E esse significado sempre foi o de uma fé profunda e humilde. O mais curioso é que, mesmo depois de tanto tempo, essa cruz continua levantando debates intensos entre estudiosos, teólogos e até arqueólogos. Muitos tentam localizar artefatos antigos onde esse símbolo apareça, para comprovar que sua origem é mesmo cristã e não pagã. E até hoje, todos os registros mais confiáveis apontam para a história de Pedro como base do surgimento da cruz invertida. Isso desmonta a teoria de que ela teria surgido em cultos obscuros ou seitas estranhas. A importância desse símbolo é tão grande que ele chegou a ser estudado em universidades e seminários, como parte das discussões sobre teologia, martírio e representações visuais da fé. Em várias teses e artigos acadêmicos, a cruz de Pedro é apresentada como exemplo de como um símbolo pode ser mal interpretado e ganhar um novo significado com o passar do tempo, mesmo que totalmente desconectado da sua origem. Esse fenômeno mostra como os símbolos são frágeis diante da ignorância, e como é fácil transformar algo sagrado em algo assustador quando se perde o contexto. A cruz invertida nunca foi feita para assustar, ela foi feita para lembrar que existe grandeza na humildade, e que seguir a fé verdadeira às vezes significa baixar-se, colocar-se em segundo plano, e deixar Cristo ser o centro de tudo. Pedro foi um homem falho, como todos nós, mas ele se levantou após a queda, voltou a caminhar, e decidiu seguir Jesus até o fim. Sua cruz de cabeça para baixo não foi um gesto de desespero, mas de entrega total, de alguém que entendeu que ser cristão não é buscar destaque, e sim servir, amar e se doar. Essa é a essência da cruz que ele escolheu carregar no momento final da sua vida. Hoje, muitos cristãos podem estar carregando símbolos sem saber o que eles realmente significam, podem estar evitando imagens por medo, ou até rejeitando partes da própria história por falta de informação. É por isso que esse tema precisa ser falado, ensinado e espalhado, para que a fé das pessoas não se baseie em boatos, mas em verdade, e para que símbolos como a cruz de São Pedro voltem a ocupar seu lugar de honra. A história dessa cruz não é uma simples curiosidade religiosa, ela é um convite à reflexão. Ela nos chama a olhar para nossa própria fé e perguntar se estamos dispostos a servir com humildade,
como Pedro fez, se estamos dispostos a renunciar ao orgulho, os títulos e os elogios, para viver uma fé sincera, onde Cristo seja o centro, e não nós mesmos. É isso que a cruz invertida representa no fundo do seu significado. Em tempos onde tudo vira polêmica, a cruz de Pedro nos convida a um silêncio reverente. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza está em se abaixar, que o verdadeiro poder vem do serviço, e que o caminho para o alto começa muitas vezes quando nos colocamos para baixo, não como sinal de fraqueza, mas como ato de amor e devoção. Essa cruz, que hoje muitos evitam ou temem, deveria ser lembrada com orgulho, como um símbolo de fé verdadeira, de coragem diante da morte e de amor incondicional por Jesus. Pedro poderia ter escolhido qualquer outra forma de morrer, mas escolheu a mais humilde, e isso é o que faz dessa cruz uma das mais poderosas que já existiu. E talvez, ao entendermos o que essa cruz realmente significa, possamos também mudar nossa forma de viver, de agir e de seguir Jesus, não buscando reconhecimento ou glória, mas simplesmente desejando servi-lo com todo o coração, mesmo que isso nos coloque de cabeça para baixo diante do mundo, porque foi assim que Pedro viveu, e foi assim que ele morreu, carregando uma cruz que virou símbolo de um amor que ninguém conseguiu apagar.